Sócio Gomes e desde me desculpem pelo atraso, pois era postado na sexta. Mas ontem no domingo, o Relembrando Corridas fez um ano. E um ano atrás, relembramos o GP de Imola 2021. Nada melhor, um ano depois, relembrar o GP de Imola. E por isso, hoje iremos relembrar o GP de Imola 2022. Uma corrida que começou com chuva, mas foi secando. Até que o piloto monegasco da Ferrari acabou errando e acabou perdendo o pódio. E a partir dali, seria só daquele no campeonato. Mas é isso, nesse lembrando especial de um ano. Deixa o like e finalmente mostrar o vídeo. Em 2022 tinha o início de um novo regulamento, um carro novo, muito diferente do anterior. E por isso a Mercedes, que antes era bem forte, decaiu muito. E a Ferrari, que não era muito boa, melhorou demais. E com isso sendo a primeira força. E por isso, nas etapas antes de Imola, o Leclerc venceu 2 vezes. E por isso, após a Austrália, uma etapa antes de Imola, o monegasco liderava, com o Russell em segundo. Os Max, que venceu na Arábia, era o sexto. E Leclerc tinha vantagem de 40 pontos sobre o inglês da Mercedes. E após esse contexto da temporada, vamos para a etapa de Imola, que teria a sprint. No primeiro e único treino que valeria realmente. Na pista de Imola, tínhamos o primeiro contato dos carros com a chuva. E logicamente, tínhamos várias rodadas, sendo 3 delas do Leclerc. E até com a escapada do Charlinho. E mesmo depois de tudo isso, o Leclerc foi mais rápido, com 29.4. E nesse treino, Norris, Alonso, Stroll e Magnussen escaparam na mesma curva. E o Latifi escapava na mesma curva do Hamilton no ano anterior. E o Max ficava revoltado com o Alex após a volta atrapalhada. E o Bottas rodava e ficava na brita. E com isso, tínhamos o fim do TL1. E após o treino, a próxima sessão já seria o quali. A pista estava secando quando o Q1 começava. Alguns pilotos já foram de pneu macio e um deles era o Joe. O primeiro tempo a ser marcado era do Hamilton, de intermediários, com 27.1. Logo atrás era o Russell, que ficava em segundo. Quando faltavam 13 minutos, as Aston eram melhor, com os pneus macios e com o Stroll na frente. E quando faltava 12 minutos, o freio do álbum pegou fogo e até explodiu. E com as cinzas do pneu e também do freio no meio da pista, tínhamos a bandeira vermelha e o Q1 estava interrompido. E depois de 11 minutos, tínhamos a luz verde para o reinício do Q1. E todo mundo já usava o pneu macio. E quando faltavam 7 minutos, o Max cruzava a linha e era o segundo. Logo depois veio o Norris, que cravou a primeira posição, mas o Sainz vinha com os três em roxo. E quando cruzou a linha, ele fez incríveis 1:20.3, deixando Norris 9 décimos atrás. E Leclerc era o segundo e fazia 1:2 para a Ferrari. E quando faltavam 5 minutos, o Hamilton fazia sua volta. E quando fechou, era o sétimo. E Russell também era o sétimo, enquanto Pérez era o quinto. E nesse momento seriam eliminados Magnussen, Mick Schumacher, Gasly, Latifi e o Alonso em tempo. E com o tempo quase no fim, o Hamilton vinha com a volta não muito boa. Mas quando cruzou a linha, ele pulava para 13º e colocava o Russell em eliminação. Mas o George melhorava para P11. E o Mick Schumacher era o 10º e colocava Hamilton em risco. E depois o Vettel era o 8º e colocava Hamilton em eliminação. Mas depois Hamilton melhorava e era 14º. E o Russell saía da eliminação e colocava o patrão em risco. Mas passou ao Q2 no milagre e foram eliminados Tsunoda, Gasly, Latifi, Ocon e o Alonso em tempo. E depois de 5 minutos, tínhamos o início do Q2. E o engenheiro do Sainz informava que só tinha tempo para fazer uma volta. E quando Hamilton ia sair do box, o cobertor enrolou no pneu. Mas quando faltavam 12 minutos, o Sainz era o primeiro a fazer sua volta, com 18.9. E depois de 1 minuto, o Max era melhor, com 18.7. Logo depois, o Russell cruzava a linha e era o 10º. E logo depois, o Sainz pisava na parte úmida da pista. E com isso perdia o carro
ia direto pro muro e quebrava a suspensão. Com isso, tínhamos de novo a bandeira vermelha. Então já era fim de quali para Carlos Sainz. E pouco antes do Q2 recomeçar, os tifosi colocaram as capas de chuva e também abriram seus guarda-chuvas. E depois de 9 minutos, tínhamos a luz verde para o reinício do Q2. Mas ninguém foi à pista. Mas quando faltavam 2 minutos, o Vettel saiu do box. E depois de 1 minuto, o Leclerc também foi. Mas depois o tempo se encerrou. E estavam eliminados Russell, Mick Schumacher, Hamilton. Então, mais 2 Mercedes fora. Joe e Stroll também estavam eliminados. E depois de algum tempo, tínhamos a luz verde para o decisivo e chuvoso Q3. E quando Max saiu do box, ele deu uma leve escapada. E quando faltavam 9 minutos, o Leclerc estava à sua volta, quando Magnussen escapou e quase tocou no muro. E por isso tínhamos de novo a bandeira vermelha. E depois, com um milagre, ele fez uma manobra e conseguiu voltar para a pista, para a alegria do time da Haas. E depois de 5 minutos, já tínhamos a luz verde para o reinício do chuvoso Q3. E quando faltavam 5 minutos, o Ricardo fazia o primeiro tempo, mas o Leclerc era melhor, com 28.7. E o Max vinha atrás para ficar em segundo, por apenas 20 milésimos. E depois, quando faltavam 3 minutos, o Max vinha encostou o roxo e o outro verde. Mas no setor 3, tínhamos a bandeira amarela. E por isso, o Max tirou o pé. Mas quando cruzou a linha, ele fez incríveis 1.29.9, deixando o Charles 7 décimos atrás. E depois o Bottas, que causou a bandeira amarela, causou agora a bandeira vermelha. E depois de 14 minutos, tínhamos a luz verde para finalmente o reinício do Q3. E o Max saiu na frente, com o Leclerc logo atrás. E quando faltava 1 minuto, o Max abriu a sua volta, com o Leclerc atrás dele. Mas tínhamos a bandeira amarela de novo, agora causada pelo Norris. E logo depois vinha a bandeira vermelha. Com o tempo restante de 30 segundos, Max Verstappen era pole para sprint em Imola. Leclerc, o dono da casa, em segundo, com o Norris, que rodou e beijou o muro, em terceiro. E após o quali, com a duração de quase 2 horas, tínhamos finalmente o grid formado. Com uma animação de trás para frente, começamos em décimo, com Sainz, após bater, ia ficar sem tempo. Ao seu lado, tinha o Vettel, Bottas e o Pérez apenas em sétimo. Ricardo Alonso, Magnussen de uma forma incrível em quarto. Norris em terceiro. Leclerc em segundo, pois Minimax era o pole para sprint. Agora vamos para o sábado com o sol. Na primeira sprint da temporada, todos os 20 pilotos estavam usando os pneus macios. Apenas o Mick e o Magnussen eram os impostores. E lembrando que esse ano era o primeiro a dar pontos até o oitavo, pois no ano anterior pontuava até o terceiro. E depois as luzes se apagavam e a sprint em Imola começava. O Leclerc largou muito bem e assumiu a ponta para a alegria dos tifosi, enquanto Norris atacava o Verstappen. Mas na curva 1, o Max se mantinha em segundo. E depois, um pouco atrás, o Max atacava o Magnussen. E já nessa volta, o Gasly tocou no Joe. E com isso, o chinês foi pro muro. E por isso, já tínhamos o safety car. E durante o carro de segurança, o Pierre parou no box e trocou o pneu. E já na volta 4, o safety car saia. E por isso, tínhamos a bandeira verde. O Leclerc largou bem e seguia na ponta. O Max vinha atrás. E um pouco mais atrás, o Alonso errava e quase escapava. E por isso, o Sainz chegava e colava no Fernando. Na volta 7, o Sainz abria asa, pegava vácuo e ia por fora. E passava o Alonso de forma incrível para assumir a P7. E depois o Pérez chegava no Magnussen. Na volta seguinte, o Sérgio abria asa e passava o Kevin para ser o quarto. E na volta 10, o Sainz chegava no Ricardo, que chegava no Magnussen. E na volta 11, o Ricardo dava aquele mergulho e passava o Magnata. Na volta seguinte, era o Sainz quem passava o Kevin. Agora o Carlos era o sexto. Na volta 13, o Max começava a chegar no Leclerc. E na volta seguinte, o Sainz abria asa e passava por fora e conseguia a manobra para ser o quinto. E quando faltavam 5 voltas, Max chegava. Agora, para colar no Monegasco. E a vantagem, que era de 1,5 segundos, caiu para quase meio segundo. E no fim dessa volta, o Verstappen abria asa para chegar e muito no Charles. Mas na volta 19, o Verstappen abria asa, pegava vácuo e tentava ir por fora. Mas o Leclerc seguia na frente. Mas o Vespa estava colado no Charlinho. Enquanto lá atrás, o Sainz passava o Norris.
para ser o quarto. E na volta 20, o Max abria asa, pegava vácuo e ia por fora. De uma forma sensacional, o holandês assumiu a liderança da sprint de Imola. Logo depois, o Leclerc perdia caminho para o Max. E depois, o Minimax já abria a última volta da sprint em San Marino. Mas por isso, o Max Verstappen vence a sprint e crava pole em Imola. Leclerc em segundo e o Pérez em terceiro. Após a corrida rápida em território italiano, tínhamos o grid oficial formado. Começamos em décimo com Mick Schumacher e o Alonso, Magnussen, Bottas, Ricardo, Norris, Philipson, McLaren, Sainz, Pérez, Leclerc em segundo, pois Minimax venceu a sprint e era o pole. Após isso, vamos para a molhada pista de Imola. Antes da corrida, a chuva deu aquela parecida e deixou a pista bem molhada. E por isso, todos os 20 pilotos estavam usando os pneus intermediários. Íamos à volta de formação, as luzes se apagavam e o GP começava. O Max largou bem e o Leclerc não. Então Pérez já era o segundo. O Leclerc largou tão mal que caiu até para quarto. Um pouco atrás, na curva 1, o Ricardo tocava no Sainz, que rodava e ficava na brita para a revolta do Tifosi. E com isso, tínhamos o safety car para tirar o carro do Sainz dali. E depois, na volta 4, o safety car já saía. E por isso, já tínhamos a bandeira verde. O Max relargou bem e seguiu na ponta, com o Pérez, o seu escudeiro, logo atrás. E o Norris já ia para cima do Norris, mas o Lando não dava espaço e seguia em terceiro. E depois, do nada, o Magnussen chegava no Leclerc. Mas no fim dessa volta, o Charles já colava de novo no Norris. E na volta 6, o carro do Alonso ficou com um buraco, pois a parte do sidepod foi-se embora, enquanto o Hamilton passava o próprio Alonso. E na volta 8, o Leclerc chegava no Norris. E o Charles foi com tudo, pegando o vácuo e mergulhava. E para a alegria do Tifosi, o Leclerc passava o Lando para ser o terceiro. E agora teria a pista livre para buscar o Pérez, que era o segundo. E na volta 11, o Russell, com aquela Mercedes horrível, batalhava contra uma Haas pela quinta posição. Mas na volta 12, o Russell passava de forma incrível por fora. Mas o George errava. E o Magnussen aproveitou e repassou o inglês. E o Bottas aproveitava e chegava nessa briga. E depois o Russell chegava de novo, mas agora mergulhava e passava para valer o Magnata para ser o quinto colocado. E depois, quase o Bottas, passava o Kevin. E na volta 17, o primeiro a parar no box foi o Ricardo e colocava os médios. E a partir dali, ele seria a cobaia para as equipes e também por os pilotos. E na volta seguinte, alguns pilotos pararam no box. E um deles foi o Gasly. Anotem isso. Alô, Hamilton. E na volta 18, o Leclerc chegava no Pérez. E a Ferrari estava preparada para o Leclerc parar. Mas o Monegasco não foi. Mas o Pérez caiu no bait e foi o primeiro dos líderes a colocar os médios. E na volta 19, do quinto para trás, todos pararam. E um deles foi o Hamilton, que teve uma parada ruim. E por isso, quando saiu do box, ele saiu atrás do Gasly. E na volta 20, os líderes Max e Leclerc paravam no box. E o Charles conseguiu o overcut em cima do Pérez e saiu na frente, mas o Sérgio, com o pneu mais aquecido, foi para cima. E o Leclerc tentou segurar, mas o Pérez mergulhava para assumir a segunda posição. E na volta 21, o Hamilton, mesmo lá atrás, fez a volta rápida. E na volta 22, o Leclerc chegava e muito no Pérez. E mesmo pegando muito vácuo, o Charles não mergulhava, pois a parte onde ele iria mergulhar estava úmida. E na volta 29, o Leclerc chegava de novo, pegava vácuo, mas o Pérez não dava espaço e seguia em segundo. E na volta 31, o Hamilton chegava no Gasly. Então começaria o drama de Sir Lewis Hamilton atrás do Pierre. O Hamilton chegava de novo, mas não queria mergulhar para pegar a parte úmida e talvez errar e perder posições. E na volta 34, o Hamilton saía melhor e ia por fora, mas o Pierre se defendia e o patrão seguia atrás. E na volta 35, o Hamilton abria asa e mesmo assim o Lewis não conseguiu ultrapassar, pois o Pierre também tinha asa móvel disponível. E na volta 40, o Hamilton estava preso há tanto tempo atrás do Gasly. O Max, que era o líder, chegou neles. Então por isso, Sir Lewis Hamilton levava bandeira azul para dar passagem para Verstappen. E o Pierre tirou o pé pro Max. E o patrão tentou aproveitar, mas o carro da Mercedes
era tão ruim que não tinha nem chances de mergulhar. E na volta 45, o Pierre não saiu bem e o Lewis foi para cima e abriu a asa, pegou o vácuo e tentou ir por fora, mas o francês não deixava. Na reta seguinte, o Hamilton seguia colado e tentava ir por fora, mas o Gasly seguia na frente. E na volta seguinte, aconteceu a mesma coisa. E na volta 49, o Sainz apareceu na TV. E na mesma hora, o espanhol falou box. E foi isso mesmo que o Charles fez. E por isso, o monegasco da Ferrari parou no box e colocava os pneus macios e saiu atrás do Norris. E na volta 51, o Pérez entrava no box e também colocava os pneus vermelhos. Logo depois, o Leclerc abria a asa e passava sem dificuldades o Norris para ser o terceiro. E depois, na volta seguinte, o Max também parava para colocar logicamente os pneus macios. E chegamos na terceira volta 52. O Leclerc chegava no Pérez e com uma animação do gráfico da Fórmula 1 no halo que nos mostrava que a força G chega a 4.2 e o Leclerc tentando chegar no Pérez, o Leclerc atacava a zebra até demais e por isso voava, perdia o carro e ia direto pro muro, para tristeza do Carlos Sainz. Mas incrivelmente o Charles conseguiu voltar para a pista. O Leclerc falou no rádio que o carro estava ok, mas mesmo assim o monegasco foi pro box e trocava as dianteiras e praticamente era vídeo de prova pro Leclerc, que ia saindo atrás de Vettel e Tsunoda. E na reta o Yuki abria asa e passava o Vettel. O Leclerc saiu até atrás do Magnussen, sendo o nono colocado, do pódio fácil para a nona colocação. E na volta 55, o Leclerc chegava e já passava o Magnussen para ser o oitavo. E agora teria pista livre para chegar no Vettel. E já na volta 59, o Leclerc chegava, abria a asa e passava o Vettel para ser o sétimo colocado. E agora teria pista livre de novo para chegar agora no Tsunoda. E na volta 62, o Leclerc chegava, abria a asa e passava o Tsunoda para ser o sexto. E agora teria pista livre para fazer um milagre, tirar 15 segundos em uma volta. Lá na frente, o Minimax abria a volta final. Uma etapa incrível, cravando a pole para sprint e depois vencendo a sprint e sendo pole para corrida e com uma largada sensacional, não perdendo a liderança em nenhum momento. E por isso, Minimax vence a etapa por completo. Pérez em segundo, fazendo dobradinha depois de 6 anos, sendo a última na Malásia 2016. E o Pérez para fechar pódio em terceiro. E o Norris comemorou o pódio de uma forma bem engraçada. P3. Okay, mate, E o Leclerc terminou a prova em sexto. E o patrão não conseguiu passar o Gasly de jeito nenhum e terminou em 13º. E foi a partir daí que o meme Monte Gasly foi criado. Após essa prova, o Leclerc seguiu liderando até a Espanha, onde começou o azar do Leclerc. No final, no Japão, o Max conquistou o título. Mas foi esse o vídeo de hoje. Deixa o like. É isso, meus manos. Nos vemos segunda com FGO Race no GP da Austrália, a sprint com 3 voltas e também não valerá pontos, mas depois na corrida principal valerá pontos e terá 5 voltas como sempre. Mas é isso, até os dias, falou e fui!